estudantes da EJA, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do Componente Curricular de Língua Portuguesa, e esta é a aula de número 40, que tem como objeto de conhecimento os estudos textuais. E o detalhamento disto é coesão e coerência, coesão lexical, certo? Então vamos começar mais uma aula? E nós começamos esta aula com esta imagem aqui. Notem aqui que nesse breve vídeo nós temos uma pessoa que está trabalhando no tear, né? Ali com os fios, um entrelaçando no outro. E na sequência temos aqui essa questão para vocês, essa pergunta. Qual é a relação entre o tecido e um texto? Porque neste vídeo de tear nós temos ali justamente um processo em que um tecido está sendo feito, né? O tecido é feito, é realizado a partir de fios que vão sendo entrelaçados até que se forme, né, aquela peça maior, correto? E aí, o que o sentido, né, de um tecido vai ter a ver com um texto? Pararam para pensar que eles podem sim ter relação? E eles têm. E que relação é essa? É uma relação, gente, de origem da palavra. Sim, porque a palavra texto vai, em alguns pontos, ter um sentido na sua origem semelhante ao do tecido. É isso mesmo. Assim como no tecido eu preciso de fios para, ao entrelaçar, formar uma peça maior, também no texto eu faço esse processo de tecer, tá? Só que aí eu vou tecer com as palavras que vão se juntar formando frases, orações, períodos, que vão se juntando e formando parágrafos até termos uma informação, um processo maior. Então, notem que escrever um texto se assemelha a tecer, ok? Dito tudo isso, vamos então comentar na cartela sobre as origens dessa palavra, que é a palavra texto. Vamos lá então? Olhem só, né? Essa palavra texto vem do latim tecere, que significa construir, tecer, é isso mesmo. E cujo particípio passado, textus, também era usado como substantivo e significava maneira de tecer ou coisa tecida. E ainda mais tarde, estrutura. Então vejam que a ideia de texto vem justamente desse processo de tecer as coisas, de juntar coisas menores, vamos supor aí as palavras, ou se for um texto visual, imagético, juntar ali os elementos que compõem aquela imagem, não é? Para justamente ir criando uma estrutura, algo que é maior, mas que só se sustenta porque esses elementos constituintes estão ali participando desse processo de tecer, dessa coisa tecida, formando essa estrutura maior. Olha que interessante. Então, a partir de agora, quando pensarem em um texto, quando lerem este texto ou quando forem escrever, pensem nesse processo de que cada uma das partes daquele texto colabora para a formação do sentido do todo que é mais complexo, certo? Então pensem que eu preciso que cada enunciado converse com o outro, eu preciso unir essas partes e para isso a gente tem trabalhado aqui com vocês sobre a questão das conexões, né? As conjunções que vocês já conhecem até aqui fazem parte desse processo de conexão, mas não fica apenas nisso, né? Existem outros processos coesivos que atuam justamente nesse processo de juntar as partes do texto, juntar as informações do texto para que elas formem um todo, para que elas transmitam uma informação, um sentido, ok? Ainda comentando sobre a origem dessa palavra texto, vamos adiante, olha só. Foi só lá pelo século XIV que a evolução semântica, ou seja, a evolução de sentido, tá, da palavra,
atingiu o sentido de tecelagem ou estruturação de palavras, ou ainda composição literária, e passou a ser usada em inglês proveniente do francês antigo test. Então vejam, né, que foi todo um processo evolutivo lá do latim até chegar nas línguas que são filhas do latim, aqui as línguas modernas, entre elas o português, para trazer esse sentido da palavra texto. Mas vejam que por trás dessa palavra temos essa ideia de tecer, de construir algo maior com elementos menores que se conectam. E para essa conexão, nós então precisamos da coesão. Isso mesmo. Sempre se fala, né? Um texto tem que ter coesão e coerência. Mas como é que a gente constrói essa coesão do texto? É justamente sobre isso que nós vamos tratar nessa aula, desse processo de juntar as linhas para formar o texto, ou melhor, as frases, as informações, de forma a termos um todo complexo, mas que traz uma informação que tem sentido, ok? Então vamos aí na nossa cartela. Nós temos então o nosso conceito de coesão. A coesão refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, as palavras que ouvimos ou vemos estão ligadas entre si dentro de uma sequência. Então, aqui, por sequência, entendamos justamente o texto, tá? E olhem só, as palavras que vemos e ouvimos estão ligadas. E a coesão tem a ver com esses modos por meio dos quais nós fazemos essas junções, essas conexões, entenderam? Então, existem processos para fazer isso dentro do texto e aqui nós vamos evidenciar para vocês o processo que nós chamamos de coesão lexical, que nós anunciamos no momento de observarmos o objeto de conhecimento desta aula, tá bom? Indo mais adiante e ainda tratando do conceito de coesão, olhem só. A coesão é responsável por criar relações entre o que é dito ou escrito, tá? Porque temos que nos lembrar sempre que também existem textos orais, não apenas escritos, tá? De modo a orientar o leitor na construção desses sentidos, tá bom? Então, um texto que tem uma coesão bem construída faz com que nós consigamos compreender os seus sentidos, né? E, de repente, não caiamos aí em uma interpretação ruim ou, de repente, no entendimento inadequado da informação que o texto pretendia passar, ok? E aí, eu já falei anteriormente, mas aqui vai o nosso reforço, esta aula vai então abordar a coesão lexical. Então, olhem só, vamos tomar nota. O que significa dizer coesão lexical? Eu já mencionei em outras aulas desse módulo que a palavra lexical tem relação aí com a palavra léxico e se direciona aí às diferentes palavras da nossa língua portuguesa, né? O conjunto das palavras que vão formar a língua, né? Toda língua tem o seu léxico, o português não vai ser diferente, tá bom? Então, a coesão lexical ocorre pela ativação de elementos textuais que fazem progredir o texto, promovem o avanço da informação. Porém, neste tipo de coesão, não há retomada de itens, sentenças ou estruturas. Como assim, professora? Faz progredir o texto, promovem o avanço da informação. Bem, muitas das vezes, ao falarmos de um tema, sobre um tema em um texto, tende-se a ficar ali repetindo elementos, repetindo a informação, e parece que por conta disso, o texto não avança. O texto fica girando em torno de uma única informação. E não é isso que se quer, né? Nós queremos que o texto evolua, que o texto avance. Então, os mecanismos da coesão lexical permitem que você siga abordando o tema, mas de uma forma a progredir, a avançar na informação,
certo? É isso, é o que nós chamamos de progressão textual. Essa, aliás, é uma das características que conferem a um texto aquilo que nós chamamos de textualidade. É justamente essa qualidade de que aquele texto consegue trazer progressão temática, progressão textual, avanço da informação, ok? E assim, gente, também podemos dizer para vocês, avançar aqui na nossa informação sobre a coesão lexical, mais alguma coisa, olhem só. A coesão lexical também significa que ocorre quando o item vocabular é utilizado para se referir a algum elemento do texto com o qual tem alguma relação de sentido. Então, se constrói esse tipo de coesão através de relações de sentidos entre os elementos, entre palavras que vão aparecendo no texto. Não é como uma coesão por elementos textuais no sentido de usar pronomes que fazem aí o que nós chamamos de fazer referência direta. É uma referenciação por meio dos sentidos que as palavras têm, e aí dentro desse contexto vai se construindo essa relação de sentido, tá bom? E aí, professora, ok, já entendi, né? Vamos usar palavras para estabelecer esse processo de linkar as partes, né? Juntar as partes do texto. Mas mostra para nós um exemplo? Vamos mostrar sim um exemplo agora na nossa TV interativa, olha só. Notem o seguinte, usamos aqui a figura do Neymar, né, esse jogador de futebol brasileiro, que é bastante famoso, bastante conhecido. Quando escrevemos esse exemplo, ele não tinha mais relacionamento com a Bruna Biancardi, mas agora ele tem novamente, então, mas acompanhem aqui. Neymar comemorou seu último aniversário em grande estilo. O craque brasileiro promoveu um verdadeiro festão num navio de cruzeiro. Ora, eu usei inicialmente para a minha informação o nome, né? O substantivo próprio que nomeia a pessoa Neymar, correto? Mais adiante, eu querendo progredir na informação, querendo seguir a falar dele, mas sem querer repetir o nome dele porque está muito próximo, vai ficar ali repetitivo e vai parecer que eu não estou avançando. O que é que eu faço? Neste caso aqui, eu utilizei uma expressão que pode ser aplicada a ele, né? Então, eu fui e disse o craque brasileiro, ok? E aí, nesse processo, eu estou promovendo coesão porque eu sigo falando do meu tema aqui, porém sem ficar repetindo o mesmo termo e fazer parecer que o meu texto não progride, certo? Nota que outras possibilidades seriam aqui, atacante da seleção, porque sim, ele por vezes assume esse papel. Aqui nós utilizamos a construção o ex de Bruna Biancardi, mas né, aqui essa já estaria equivocada, né? Então a gente teria que colocar assim, né? Não seria o ex, né? O namorado de Bruna Biancardi, ou noivo, enfim, né? Não sei exatamente o status da relação, mas percebam que são construções, são expressões que fazem relação com o meu elemento principal aqui, que eu estou querendo, por meio de relação de sentido, recuperar, tá? E ainda eu poderia chamá-lo de craque, que é justamente essa expressão, né, própria do termo do mundo do futebol, que é usada para se referir a um jogador que é muito bom, muito habilidoso, tem um estilo de jogar que as pessoas gostam de assistir, enfim, né? Então percebam que aqui eu atuei nesse meu texto utilizando processos de coesão lexical, ok? Utilizando palavras ou expressões que eram capazes de recuperar aí a informação Neymar sem repetir a palavra. Esse exemplo foi num texto menor. Agora, vou mostrar para vocês um exemplo em uma redação do Enem, isso mesmo. Por isso mesmo, eu quero que vocês conheçam o texto primeiro e aí, a partir dali, a gente vai, então, recuperar as informações do texto, tá bom? Acompanhe.
A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, garante o trabalho remunerado e a dignidade humana como direitos de todo cidadão brasileiro, além de estabelecer a igualdade entre os gêneros masculino e feminino na sociedade. Entretanto, nota-se que tal prerrogativa não tem se reverberado na prática, visto que ainda há uma invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, o qual muitas vezes não apresenta retorno financeiro. Portanto, faz-se necessária a análise dos principais fatores que contribuem para esse triste cenário, o machismo e o descaso estatal. Em primeira análise, é importante destacar que a mulher ocupa uma posição subjugada na sociedade brasileira desde o período colonial, sendo encarregada dos afazeres domésticos e dos cuidados familiares. A partir deste contexto, após anos de inferiorização, as mulheres conquistaram diversos direitos sociopolíticos, como o direito ao voto e o trabalho remunerado. Todavia, mesmo com essas conquistas, ainda é notável que existe um machismo estrutural na sociedade contemporânea, já que, segundo o IBGE, as mulheres gastam o dobro de tempo com tarefas de cuidado quando comparada aos homens. Nesse sentido, por ser uma tradição enraizada na sociedade, o trabalho de cuidado realizado pela população feminina é ignorado por grande parte das pessoas. Ademais, é imperioso ressaltar que a invisibilidade e a desvalorização desse tipo de trabalho resultam, em alguns casos, na falta de remuneração, o que contraria o direito estabelecido na Constituição. De acordo com o filósofo Nicolau Maquiavel, o principal objetivo do governante é a manutenção do poder, deixando em segundo plano a busca pelo bem comum. Assim, é evidente que o Estado não se preocupa com a garantia dos direitos das mulheres, o que reflete na ausência de políticas públicas que assegurem uma remuneração digna àquelas que trabalham. Dessa forma, as mulheres se encontram desamparadas, ao mesmo tempo pela sociedade e pelo governo. Portanto, é necessário promover ações concretas, as quais alterem o quadro de invisibilidade do trabalho realizado pela população feminina. Logo, cabe às emissoras de TV, as quais são grandes formadoras de opinião da sociedade, realizar campanhas sobre a importância de lutar contra o machismo por meio de anúncios publicitários, a fim de desconstruir ideias de subjugação presentes no Brasil contemporâneo. Além disso, o governo federal deve fiscalizar as relações de trabalho para garantir a remuneração feminina. Redação nota 1000, Enem 2023, escrita pelo candidato Lucas Malta. Então, vocês acompanharam aí uma redação que foi escrita por um candidato à prova do Enem e que tirou a nota 1000, né? E eu já expliquei aqui para vocês em outras aulas deste módulo lá na unidade 1, que a redação do Enem é feita e é avaliada em 5 competências diferentes, né? Para cada competência 200 pontos. Então, essa redação que tirou nota 1000 foi muito bem avaliada em todas as competências. Mas essa nossa conversa aqui sobre coesão enquadra-se em uma das competências avaliadas no Enem, que é o que nós chamamos de competência 4, que é aquele texto que, ao ser escrito, tem ali a presença dos conhecimentos linguísticos que servem justamente para a articulação das ideias, para a construção da argumentação, enfim, para a construção de um texto coeso, né? Nós propusemos lá na primeira unidade que vocês escrevessem um texto com este tema, que foi o tema da redação de 2023, né? Sobre o trabalho de cuidado das mulheres. Depois propusemos uma outra aula em que vocês podiam revisitar esse texto. E aqui estamos, então, evidenciando uma das questões que são importantes num texto como a redação do Enem, que é a questão da coesão, né? E nesse texto aí que a gente trouxe de exemplo para vocês, temos justamente um processo de coesão lexical logo no início, né? O candidato que escreveu essa redação utiliza a seguinte construção. Vamos aí à nossa cartela na TV Interativa, olhem só.
ele começa falando da Constituição Federal de 1988, que é a que está em vigor no Brasil, né? E aí, logo na sequência, ele quer citar aí uma explicação, né? Algo a mais a respeito dessa Constituição. Ele traz essa explicação aí entre parênteses. E aí, como é que ele faz? Ele faz essa recuperação de sentido da Constituição Federal logo na sequência e sem repetir a expressão do nome do documento. Ele vai e chama de documento jurídico, que é o que de fato a Constituição é. Então, notem que ele lançou mão de um processo de coesão lexical para seguir avançando com o seu processo de trazer informações, sem, contudo, repetir, né? Então, ele vai. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país. E aí ele segue. Garante o trabalho remunerado e a dignidade humana como direitos de todo cidadão brasileiro, além de estabelecer a igualdade entre gêneros masculino e feminino na sociedade. Entretanto, nota-se que tal prerrogativa não tem se reverberado na prática, e aí ele segue. E aí, agora eu chamo a atenção de vocês para esse trecho aqui, no qual ele vai discorrer sobre o que a Constituição Federal garante ali nos seus muitos artigos sobre os direitos dos cidadãos brasileiros, né? No texto ele diz, garante o trabalho remunerado e a dignidade humana como direitos de todo cidadão brasileiro, além de estabelecer a igualdade entre gêneros masculino e feminino. E aí, após afirmar que o documento garante isto, na sequência, ele quer mostrar que essa garantia não é assim tão observada, essa garantia de igualdade entre os gêneros. Tanto é assim que ele inicia com esse conectivo aqui, entretanto, não é alvo desta aula, mas eu já estou aqui evidenciando, esse entretanto serve justamente para acrescentar ideias que são aí opostas entre si, né? Então agora ele vem como oposição. Entretanto, nota-se que aí ele quer referenciar tudo isso aqui que ele disse que a Constituição brasileira garantia. Mas aí ele vai repetir tudo isso, gente. Não vai ficar um texto gigante falando a mesma coisa? Vai. Aí ele lança a mão da coesão lexical e recupera esse sentido com a seguinte construção. Tal prerrogativa. Então, ele retoma toda essa informação aqui utilizando essa expressão aqui, tal prerrogativa. Então, ele construiu coesão lexical. E aí, nota que, de fato, nesse texto aí, entre outros elementos, esse candidato realmente mostrou domínio desses mecanismos textuais de que a língua dispõe para fazer esse texto com uma adequada coesão, certo? E especialmente no ambiente do Enem, que é esse ambiente que nos pede um texto escrito no padrão formal da língua, ok? Tá, professora, entendi o que é essa coesão lexical, mas como é que a gente pode construir? Então, olhem só, temos aí mecanismos para me ajudar e que eu posso ir treinando, né? Então, olhem só, o primeiro processo é a sinonímia, ou seja, eu posso buscar sinônimos, um sinônimo dos termos que eu estou querendo usar no meu texto. Então, coloca na tela, por favor, né? Por sinonímia, entendam sinônimo, né? Aqui a gente tem um texto simples, o teu gato é bonito. Onde arranjaste o felino? Ora, gato é sinônimo de felino aqui neste contexto, então, nesse processo aqui, eu tive a construção de uma boa coesão, né? Utilizando aqui termos sinônimos, tá? Mas, a depender da situação que eu estou ali construindo no meu texto, eu posso utilizar o processo oposto, que é a antonímia, ou seja, os antônimos. Sim, os antônimos podem me ajudar a fazer coesão, olhem só. Carlos Cruz fala a verdade ou terá optado pela mentira? Né? Nesse caso aqui, nesse contexto, por essa relação de antônimos, eu consigo
manter aqui a ideia no sentido de que quando ele questiona se alguém está falando a verdade, ele coloca em xeque ali a veracidade da informação que o Carlos Cruz está falando. Ora, e se ele coloca aí em xeque, ele coloca em dúvida, essa suposta verdade pode ser uma mentira. Então, nesse contexto aqui, esses antônimos em combinação fazem uma coesão, né? Contextualmente, a recuperação dos sentidos está presente aí no texto, certo? Também posso fazer esse processo de coesão utilizando termos em que um é hiperônimo do outro. Professora, o que é hiperônimo? Olhem só. Vamos observar o seguinte. Eu tenho um termo, uma palavra, que em termos de sentido, ela vai ser mais genérica. E aí, desta palavra que é mais genérica, eu tenho outras que têm o sentido mais específico. É o exemplo aqui da palavra brinquedo. A palavra brinquedo, ela é bem genérica, né? Ela é bem geral. Por quê? Justamente porque eu posso utilizá-la para nomear diferentes objetos, correto? Boneca é brinquedo, bola é brinquedo, carrinho é brinquedo, né? Dependendo da situação, tem o peão que é brinquedo, tem lá, né, o chinelo vira brinquedo, enfim. É uma palavra genérica, é uma palavra de sentido geral. E aí, dessa palavra brinquedo, carrinho é uma palavra mais específica, é o nome de um brinquedo específico. Assim como o avião aqui, né? Ali o carrinho e o avião de brinquedo, claro, né? Então aqui eu fiz justamente essa coesão pela hiperonímia, por hiperônimos, né? Quero os teus brinquedos, sobretudo o carrinho e o avião. Perceberam aí? Então aqui eu tenho a relação de sentido construída pelos hiperônimos. Usei o hiperônimo e depois os específicos. E aí, de novo, eu posso fazer esse processo pelo inverso, por hipônimos. Hipônimos, professora? Sim, ora, da mesma forma que eu tenho o termo geral, que é o hiperônimo, eu tenho os termos específicos, que são os hipônimos, tá, gente? Então, aqui, voltando rapidinho, brinquedo era o hiperônimo, carrinho e avião, os hipônimos. Aqui, a gente foi pelo processo inverso. Galinhas e patos, os hipônimos, aves, hiperônimos, né? Porque galinhas e patos são tipos de aves, né? Então, nota aí que eu comecei pelos hipônimos e fui para o hiperônimo, que é o geral, tá? Então, olhem aqui, eu crio galinhas e patos. Estas aves são fáceis de criar. Então, vejam que aí eu usei a hiponímia para criar esse processo de coesão, tá bom? E aí, só para finalizarmos essa aula de maneira muito rápida, nós falamos sobre a coesão lexical, né? Só uma pincelada na gramatical, né? Temos a coesão gramatical, que ela vai ser construída aí muito pelo auxílio dos pronomes, né? Acontece quando os pronomes são elementos de substituição, assegurando assim a continuidade textual, né? Então, por exemplo, Neymar, de novo ele aqui, comemorou seu último aniversário em grande estilo. Ele promoveu um verdadeiro festão no navio de cruzeiro, né? Então aqui, por Neymar, eu fui lá e substituí simplesmente pelo pronome que cabe nesse contexto. No caso aqui, o nome Neymar é um nome masculino, representando aí a terceira pessoa do singular, né? A pessoa de quem se fala. E aí, nesse caso, eu posso substituir pelo pronome ele, masculino, terceira pessoa do singular também, correto? E aí, retomando um outro trecho da nossa redação nota 1000, que a gente acabou de verificar, nós temos aí, assim é evidente que o Estado não se preocupa com a garantia dos direitos das mulheres, o que reflete na ausência de políticas públicas que assegurem uma remuneração digna àquelas mulheres que trabalham. Então, notem que a palavra, eu falei aquelas mulheres, mas não está escrito, né? Ele disse apenas aquelas que trabalham. Então, olhem aí,
o termo mulheres foi referenciado aqui pelo pronome aquelas, fazendo o processo de substituição por meio de pronomes, né? Mulheres aí temos no plural, né? No feminino, também terceira pessoa, porque é o termo de quem se fala, sendo aí referenciado, né? Aí na coesão retomado pelo pronome aquelas, que é também um pronome que está no feminino, que está no plural e que se refere aí à terceira pessoa do plural, assim como a palavra mulheres. Ok, pessoal? Então assim nós vamos encerrando essa aula na qual tratamos sobre coesão, uma pequena pincelada na coesão gramatical, mas a aula abordou a coesão lexical.